O que está movendo a sua vida? O que está sendo combustível na sua vida nestes dias, neste período da tua vida? Acredito que em muitos episódios, muitos momentos da nossa vida, há muitas formas de reação. Há momentos bons, há momentos não tão bons, há momentos muito difíceis, há momentos muito bons, momentos de esperança, momento que às vezes parece que a esperança se acaba. Mas o que está movendo você por esses dias? Pense neste momento que você está ouvindo esta mensagem de fé, essa palavra de Jesus para a sua vida. O que está movendo você? O que está trazendo reação nas tuas atitudes? Seus problemas? Suas dores? Talvez os empecilhos que se levantam todos os dias? O que está movendo você? Porque há algumas pessoas que eu já escutei algumas vezes e várias vezes, acredito que vou escutar, que alguns estão correndo atrás de prejuízo, né? Mas nós não podemos correr atrás de prejuízo, nós temos que solucionar os prejuízos que tivemos. Nós temos que correr atrás de bênçãos, nós temos que lutar para alcançar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Só que a tristeza de muitas vezes estarmos cansados, muitas vezes sobrecarregado, às vezes nós estamos vivendo que nem chegamos por um período da vida que nós estamos já, vamos dizer assim, o ano vai passando, a carga dos dias vai somando, meses após meses, e você vai ficando um tanto quanto cansado, vai ficando um pouco assim, meio que desanimado de tanto lutar. E nós precisamos enxergar o que é que faz a gente se motivar nesses dias. Porque algumas pessoas estão lutando por obrigação, estão pleiteando porque é obrigado a lutar, porque se ela não lutar, a coisa vai piorar. Outros estão lutando, estão focados numa palavra que Deus deu, numa direção da qual ela vai nos fazer chegar ao porto desejado, nos faz chegar aonde Deus preparou e quis e quer que eu chegue. São duas coisas diferentes. Eu posso estar lutando contra os problemas somente, resolvendo somente o agora, sem pensar no objetivo de Deus, sem pensar no propósito de Deus. Talvez você vai ouvir essa mensagem que eu vou falar agora, talvez de uma maneira que você não tinha ouvido ainda, mas eu espero que essa revelação te traga a você um entendimento de como reagir nesses dias da sua vida, você tem uma reação diferente. Vamos abrir Marcos, Evangelho segundo Marcos, São Marcos, capítulo de número 4, versículo 35. O que está acontecendo aqui, o que vai acontecer a partir de agora dessa leitura, esse acontecimento dá-se após longa pregação de Jesus, o tão conhecido Sermão da Montanha. Depois de uma longa pregação, cerca de 3 dias de pregação, Jesus está pregando ali, Jesus multiplica pães e peixes, é uma grande bênção que acontece, algo que chama muita atenção, porque se nós olharmos os textos que contam, a narrativa do que Jesus contou neste Sermão da Montanha, nos fazem entender que o interesse de Jesus era fazer que todos aqueles que quisessem viver como um cristão verdadeiro, como alguém que realmente vivesse como um salvo, deveria então viver essas beatitudes, viver a vontade plena de Deus. E assim Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Terminando este Sermão da Montanha, terminando ali o grande trabalho, quando houve a multiplicação, as pessoas comeram, se encheram, sobraram 12 cestos que foram da multiplicação, e foi uma grande bênção. Só que agora, terminado o dia, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, move o coração de Jesus. E o coração, nosso sentimento, nossa maneira de pensar, nossas atitudes devem também ser guiadas pelo Espírito Santo. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo não agirá contra a sua palavra. Ah, foi o Espírito Santo que falou comigo, mas isso é da palavra, é uma coisa totalmente fora da palavra, pula fora que isso aí é demônio. É demônio falando no seu ouvido. Tem uma coisa que você está, acho que é de Deus isso. Não, achar não é certeza. Quando é de Deus, você coloca um firme propósito, você se dedica para aquilo que Deus falou no seu coração, e aí Deus cumpre a palavra dele.
E os discípulos, por sua vez, que estavam caminhando com Jesus e seus 12 discípulos, foram também levados a cumprir este propósito que Cristo havia chamado os seus discípulos a fazer. Já vou explicar para você. Quando isso aconteceu, os discípulos de Jesus, eles saem juntamente com Cristo, olhando, na verdade, que o cansaço, já era tarde, já passava já dias de muita intensidade de trabalho, muita dedicação, que às vezes é o que acontece com você, que acontece com a gente, depois de muito trabalhar, depois de muita coisa, a gente às vezes não consegue ligar tão seriamente o pensamento no propósito, não conseguimos nos focar muitas vezes, e nós temos que entender que há um propósito de Deus, há um plano de Deus que não deixará que eu passe a cansar de uma maneira além daquilo que eu possa suportar. Diz assim o versículo 35 de Marcos 4. E naquele dia, ou seja, terminando aquele mesmo dia, sendo já tarde, já estava já um momento já que não era momento de trabalhar segundo o período da vida que eles viviam, que dava o período da tarde, quando chegava às 18 horas, todos eles iam dormir e descansar. Aí diz a Bíblia, Jesus falou para eles, passemos para a outra margem, dando a entender que algo de propósito de Deus estava na boca de Jesus. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, movendo o Senhor Jesus para passar para o outro lado do mar. Mas pastor, depois de tanto trabalhar, depois de tanto cansaço, tem que passar para o outro lado da margem? Sim. Jesus, a Bíblia fala que depois do Sermão da Montanha, foram muitas as pessoas que seguiram Jesus. Foram muitas pessoas que deixaram as suas crenças no judaísmo, deixaram as suas crenças do farisaísmo e começaram a seguir Jesus, começaram a andar com Cristo. Logo depois dessa pregação, muitas pessoas se converteram. Muitas pessoas começaram a andar com Jesus depois dessas pregações, depois da multiplicação. E agora Jesus fala para os discípulos, logo após ao término desse longo momento de trabalho, de cansaço, a Bíblia fala que Jesus diz, gente, nós precisamos passar para outra margem. E às vezes nós não estamos dispostos a continuar lutando. Ah, pastor, eu já fiz muito, já graças a Deus, eu já ganhei minha esposa para Jesus. Talvez a senhora diga, pastor, já ganhei meu marido para Jesus, glória a Deus, meu marido anda com Deus. Talvez a senhora possa dizer, o senhor possa dizer, os meus filhos já andam com Jesus. E que bênção é ter uma família que anda com Deus. Mas quando nos deparamos com este texto, nos faz trazer para nós um entendimento de que mesmo depois de ter feito bastante, de ter ganhado almas, de ter evangelizado pessoas, depois de você perceber que as coisas da parte de Deus têm funcionado, têm mudado sobre a sua vida, porque notoriamente após a pregação, muitas pessoas se converteram, muitas pessoas viram o milagre da multiplicação. Quer dizer, milagres já aconteceram, então agora é hora de descansar. E Jesus provando que a obra é tão linda, que ela sempre vai ter o que fazer. Ninguém nunca vai poder dizer assim, ó, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer. Ninguém poderá na vida, na sua existência, nessa existência humana, você nunca vai poder falar que não tem o que fazer, tem muito o que fazer. Tem muita gente para você lutar. Se não é alguém familiar, é alguém de fora. Jesus disse lá em Atos dos Apóstolos que nós deveríamos ser testemunhas do Evangelho. Testemunha é falar do que está descrito nos Evangelhos, é falar as boas novas para todas as pessoas, a toda criatura, disse o Senhor. Começando primeiro em casa, primeiro em Jerusalém, toda a Judéia, tratando de ganhar os da casa para Jesus. Ganhar aqueles que, talvez, como Jesus disse, o profeta não tem honra dentro de casa. Muitas vezes a gente vai ganhar pessoas lá de Samaria, os nossos irmãos, ou até mesmo os confins da terra, pessoas que você nunca pensou que você poderia falar de Jesus para ela, alguém do trabalho, alguém da rua, talvez uma pessoa que você conheceu, um amigo de um amigo, e você falando de Jesus, ganhou aquela alma para o Senhor, trouxe aquela pessoa ao arrependimento, ela se converteu a Cristo, e louvado seja Deus por isso. Mas nós não podemos parar. Às vezes é um sobrinho que você sabe que está no pecado, às vezes é um irmão seu. Tem coisas que talvez você já se entregou. Ah, pastor, eu já fiz bastante, e é esse um dos maiores problemas
que você pode estar enfrentando. Você é movido quando tem problema. Quando tem um problema, você ora. Quando tem um problema, aí você busca. Quando tem um problema, você aí se dedica. Mas e quando você tem uma palavra? Qual que é o problema que os discípulos estão enfrentando? Eles estavam cansados. E às vezes o que tem movido a nossa vida é a necessidade. É só a necessidade. Se não fosse a necessidade, nós não estaríamos nos movendo. Então você precisa abrir os seus olhos e enxergar que a direção dada por Jesus aos discípulos, a Bíblia fala, o próprio Cristo disse isso inúmeras vezes, eu vim para fazer a vontade de meu Pai. E qual que era a vontade do Pai? Para esse momento específico, depois de uma grande pregação, muitos convertidos, muitos milagres, depois de o grande, maior milagre desse momento, aquela multiplicação, o que tem que se fazer? Poxa, já fiz muito, pastor. Talvez é o que você pense. Você acha que já fez muito. Você acha que já chegou ao fim da tua carreira, né? Assim está escrito, passemos para a outra margem. Ou seja, nós não temos tempo para ficar parados. Nós não temos tempo para aceitar as coisas como elas estão. Nós temos que continuar falando do amor de Deus. Você está sabendo de um familiar teu que o diabo está tragando a alma dele pouco a pouco? Que se esse familiar, se esse amigo, este colega de trabalho, se hoje fosse o último dia dessa pessoa, o demônio conseguiria levar a alma dele ou dela para o inferno. Então, eu acho que não há tempo de nós olharmos para o nosso cansaço. A obra é grande. Nós temos muito a fazer. Nós temos muito a lutar. Nós temos muito a pleitear. Veja que o passar para outra margem exige o esforço físico. Claro que nós temos que, de maneira espiritual, receber de bom grado a palavra, porque a grande dificuldade que você tem, muitas vezes, é não receber a palavra com bom grado. O que é receber palavra com bom grado, pastor? É receber com alegria. Se é para passar a margem, Jesus, vamos lá, nós vamos passar a margem. E uma coisa que é muito clara, eu vou ler os próximos versículos e vou discorrer com você algo que não está escrito, mas claramente nós vamos entender. O versículo 36 fala assim: e eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos, esses que também converteram-se, que estavam seguindo Jesus. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada e despertando-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? Quando eles entram no barquinho deles, e outros também, para seguir eles, veja que quando alguém aceita Jesus como seu Salvador e deixa sua vida pecaminosa para andar com Jesus, eles vão começar a seguir aqueles que seguem a Cristo. Quando Jesus entrou no barco, os discípulos, os 12 apóstolos entraram no barco, aqueles recém-convertidos entraram em seus barquinhos e foram seguir também. Agora, notoriamente, nós sabemos muito bem que quando chega um momento de que o céu demonstra que vai descer chuva, talvez às vezes uma chuva simples, uma chuva que só, como diz, uma chuva que só rega a terra ali, que só é um orvalho, ou um chuvisco que seja, muitas vezes você nem tem a percepção, aquela chuva de verão, que é uma chuva bem ralinha, bem tranquila. Mas quando uma tempestade vai cair, vamos ser sinceros, vamos pegar um pouco de experiências da vida mesmo, do natural. Vamos pegar uma experiência. Quando uma tempestade está para cair, você consegue enxergar, você consegue olhar para o tempo, olhando no natural da vida, você consegue ter a percepção que vai descer água, que vai ter vento, que vai ter raio, que vai ter trovão, que vai ter o mar agitado. Você consegue ter essa noção, Hoje em dia, nós temos aí o pessoal do clima que estuda,
que estudam o clima, que conseguem até medir o quanto vai ser de chuva, o quanto vai ser de vento, claro que nem sempre acertam, né? Eles conseguem olhar para o natural, Deus é o dono de todas as coisas. Mas veja que eles, com certeza, quando olharam para o céu, eles viram um céu escuro, eles viram ali os trovões dentro das nuvens, lumiando ali as nuvens no céu. Eles viram raios descendo do céu que traziam a grande probabilidade de uma tempestade acontecer. Na nossa vida pessoal, pensando naquilo que diz respeito somente a mim, somente pensando na minha vida, eu consigo enxergar quando algumas tempestades estão para chegar. Só que às vezes nós estamos agindo sem pensar, sem direção de Deus. E aí é onde mora um problema. Porque os discípulos, quando ouviram que deveriam passar por outra margem, eles não questionaram Jesus. Algo importante que você precisa aprender. Mesmo sendo difícil para confiar que você tem que orar por um filho drogado, que você tem que orar por um filho que não fala com o Senhor. Você sabe, seu filho não gosta de você, sua filha não gosta de você. Seus netos, quando nascerem, vão ter ódio de você por conta do que vai incitar os seus filhos. Então pense que tristeza será para você deixar o tempo passar sem lutar. É uma tempestade que pode vir. Os filhos adolescentes indo para a escola, recebendo incentivos do demônio, do maligno, através de amizades malignas, nas drogas, pessoas com preconceitos, com um sentimento faccioso para contrariar a família. Hoje vemos como tem sido difícil manter os nossos filhos na presença de Deus, porque os ensinamentos, hoje pensando literalmente, diretamente no tempo que vivemos, nós vemos que a base de caráter das pessoas não estão se baseando na palavra de Deus, estão se baseando na vontade humana. Se eu estou feliz, isso é o que interessa. Não estão se baseando na palavra. E assim nós temos uma grande dificuldade. E você sabendo que há uma tempestade para vir, você tem que apressar o seu barquinho, você tem que pegar os remos e você tem que acelerar. O que significa isso? Você tem que orar mais, você tem que lutar pela sua casa, você tem que buscar mais a Deus, você tem que ir mais vezes para a tua igreja. Se você não tem, procure uma igreja que vai pregar, que vai ensinar, que vai doutrinar, que vai te levar você a entender que oração e pregação é a base da vida de um cristão. Só que é triste falar dessas pessoas que veem a tempestade e não se preparam para passar a tempestade. Eu acho incrível esse texto que mostra Jesus no meio de uma grande tempestade. Se alguém já esteve numa tempestade, por exemplo, no mar, como está descrito aqui, ou no rio mesmo, você sabe que o vento forte, ali as ondas fazem ondas até mesmo no rio, o barco começa a levantar e baixar ao mesmo tempo, o ponto de que as coisas podem cair para fora do barco, perder algumas coisas pode acontecer na tempestade, mas o fato é que Jesus está dentro do barco, está aquela marola subindo e descendo, a tempestade, raio, trovão, chuva forte, e Jesus está dormindo. Entenda que o que Jesus está fazendo não é um desprezo para o momento. É que Jesus tinha uma palavra de Deus. Qual que era a palavra de Deus que ele tinha no coração? Tinha que se passar para outra margem. E eu vou contar diretamente, porque não é o texto que eu vou ler com vocês hoje, mas Jesus tinha que chegar do outro lado para quê? O que era o motivo, o que estava motivando Jesus de enfrentar uma tempestade daquela? Porque não precisava passar aquela tempestade, não era mais fácil pegar a tenda, montava uma tendinha ali, ficava bem tranquilinho ali, entrava debaixo da tenda, ficava ali bem quietinho, esperava passar a chuva, esperava passar aquele grande temporal, mas Jesus tinha uma palavra. Quando você tem uma palavra, você enfrenta o temporal. Quando você tem uma palavra de Deus, quando você tem uma direção do Espírito Santo, de Deus mesmo, você encara o problema. Jesus foi encarar o problema sem dúvidas, sem medo. Ele foi pela fé.
Lembra que a pergunta que eu fiz no início da mensagem? O que está movendo você? Os discípulos foram movidos neste momento pelo problema, porque eles vão até Jesus, eu já li esse texto, né? Jesus foi despertado, Jesus, o Senhor, não se importa que nós estamos sofrendo e vamos todos morrer, inclusive o Senhor Jesus. Vai acabar o pregador, eu não vou ganhar mais ninguém se eu morrer, Jesus me ajuda! Aí Jesus, eu acredito de verdade, o texto também já nos relata, que Jesus é indagado, Jesus desperta, sabe, estica ali, estrala os ossos naquela chuva, e assim Jesus faz o seguinte, e ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te, e o vento se aquietou, e houve grande bonança. Pergunta que eu faço para você. Quando Jesus despertou, a primeira coisa que ele fez foi usar a autoridade contra aquela tempestade. Aquela tempestade tinha a intenção de não permitir Jesus de chegar do outro lado. O que tinha que fazer do outro lado, pastor, que era tão importante que tinha que ser rápido? Havia uma alma, uma única alma, que precisava de uma libertação. Lá do lado dos Gadarenos, na ilha de Decápolis, onde havia ali, Decápolis era a junção de 10 pequenas cidades, 10 pequenos povoados. O Gadareno, que tinha legiões de demônios, milhares de demônios possuíam o Gadareno. E o Espírito Santo moveu Jesus, que tinha que chegar naquela cidade. Sabe o que acontecia? Se Jesus não fosse até aquele dia, se ele não fosse naquele momento, eu acredito, não está escrito dessa forma, mas eu acredito que era tão urgente que aquele homem morreria. O diabo conseguiria ceifar a vida do Gadareno. Pergunta, o que está movendo você? A palavra de Deus? A palavra do Senhor Jesus está movendo você? Ou seus problemas, porque Jesus estava sendo movido, levado ao outro lado do mar para poder operar libertação, para curar aquele homem daquele mal, aquela enfermidade moral. O homem andava pelado, o homem se rasgava, o homem se lançava no fogo, o homem espumava, o homem dormia no meio dos sepulcros. Os demônios dominaram a vida dele, mas Jesus foi mais do que depressa na direção de Deus para expulsar aquela legião de demônios. Sabe quantas pessoas ouviram Jesus naquela terra? Somente o endemoniado. E às vezes quem você está desprezando. Você fala de Jesus para todo mundo que gosta de te ouvir. Todo mundo que gosta de ouvir, você prega. E quem não gosta? Quem está lá rangendo os dentes de ódio de você? De raiva de você? Porque o primeiro encontro de Jesus com o Gadareno, tinha um demônio na boca dele, dizendo, Jesus, que temos nós contigo, ó Jesus Nazareno. Pregar para quem quer ouvir é bênção, é gostoso, é bom. E pregar para aqueles que estão endemoniados. Expulsar demônios de quem está perturbado. É só para quem tem direção de Deus. Porque os discípulos, eles ainda estão preocupados consigo mesmo. Jesus não estava preocupado com a tempestade, com o vento. Não estava preocupado se o barco ia afundar, porque ele tinha certeza na direção de Deus. Movendo-se na direção de Deus, o mal não alcançará você. Se você estiver movendo sua vida pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, é uma garantia da palavra de Deus. O mal não sobrevirá sobre você. Ele vai guardar você para que você ganhe teu marido, irmã. Para você ganhar tua esposa, meu irmão. Para você ganhar seus filhos, pai, mãe. Ganhar o coração dos seus netos para Jesus. Dos seus irmãos, seus pais. Mas você tem que estar disposto a mover-se pela palavra. Mas pastor, eu só vejo tempestade. Quando eu falo de Jesus para meu pai, para minha mãe, eles ficam irritados, eles são nervosos, são explosivos. Ninguém está nem aí para nada. Quando Jesus chega, a Bíblia fala que na oração de Jesus, tudo aquilo que estava atrapalhando eles acabou. Aí o versículo 40, disse, pois, por que sois tão tímidos? Vocês ainda não têm fé? E sentiram um grande temor, dizendo,
uns aos outros. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles então entenderam, puxa, nós estamos com Jesus conosco, estamos vendo o que Ele tem poder para fazer. Vamos confiar no que Jesus está falando. Eles tiveram respeito, não foi medo de Jesus, eles tiveram temor, respeitaram que Cristo, quando fala ao nosso coração, podemos seguir a sua direção, que nós não seremos enganados, nós não vamos nos frustrar se seguirmos as palavras de Jesus. Se andarmos no seu evangelho, nós não nos frustraremos. Agora, pergunta com a resposta, desde o início do programa estou levando você a esse entendimento. O que está movendo você? É uma palavra que te faz você lutar por alguém que talvez está pouco se importando com aquilo que você fala? Você está sendo movido pelo quê? O que está movendo você? O que está levando você a viver nesses dias? Seus problemas? Muitas vezes suas murmurações? Você murmura de tudo? Ó, Senhor, olha que o Senhor não se importa comigo, não. Olha que tempo difícil que eu tô. Olha o mês difícil, olha que ano difícil. É, Senhor, olha o que eu estou passando. Aí vem Jesus e abre a boca e fala: mar, aquieta-te, vento, cala-te. E ali houve grande bonança, ou seja, houve tranquilidade. Escuta aí, ó. Na palavra de Jesus, você vai ter tranquilidade. Na sua, você só vai ver problema. Essa é a direção para o culto, para a vida, direção para o seu dia. Essa é uma direção para você crescer. Para de olhar para a tempestade. Olha para Jesus, que Ele é provedor, Ele é Senhor. E na direção do Espírito Santo, não duvide, você chegará no porto desejado, libertará, curará, você verá uma família reunida, liberta, livre. E sabe o que aconteceu do outro lado do mar? Jesus expulsou o demônio, os demônios, as legiões daquele homem, e no mesmo momento, Jesus levantou um pregador, um discípulo. Ele disse: Senhor, eu quero ir contigo. Ele disse: não, você não vai comigo. Você vai ficar aqui e vai contar para toda essa cidade o que Deus fez na sua vida. Sabe o que Jesus fez? Ele não pôde, quem estava lá não quis ouvir a pregação de Jesus, mas ele deixou alguém liberto ali para ganhar toda aquela cidade. E assim a obra de Deus foi feita. Então creia, continue lutando. O que move a nossa vida deve ser a fé na palavra, na direção do Espírito Santo e não os seus problemas. Amém? Vamos orar? Feche os olhos, pegue seu copo com água comigo. Pai querido, em nome de Jesus eu me apresento ao Senhor, juntamente com todas as pessoas que estão em casa, pessoas que estão nos hospitais, pessoas que estão perto, pessoas que estão longe, pessoas que estão, meu Deus, prestes a entrar na sala de cirurgia. Eu oro, meu Pai, intercedendo a Dona Ana de Castro, ó Deus, que passará por um procedimento cirúrgico hoje. Que o Senhor seja com ela, que o Senhor consagre estas águas e seja a bênção, ó Deus, em nome de Jesus, que tudo corra bem. Assim bem como também, Senhor, eu oro pelas pessoas que estão com sequelas de uma cirurgia, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão com síndromes, com depressão, síndrome de bipolaridade, pessoas que estão doentes, pessoas que estão desesperadas. Pai, coloque uma unção nessa água. Que todo esse desespero, toda essa dor, toda essa doença, quando essa pessoa beber desta água com a unção do céu, ela seja curada, ela seja liberta, livre de todos os males, em nome de Jesus. Se você crê, diga: eu creio, e beba desta água em nome de Jesus.